Pronto, agora sim. Iniciando o nosso treinamento Alma Lusitana, Portfólio 2023, parte 2. Vou compartilhar a tela aqui com todos e a gente vai em frente. Se por acaso tiver dificuldade para visualizar, por favor, me avisem. Seria interessante todo mundo deixar no PowerPoint. No mute, né? Deixar o microfone no mute para não ter interferências. E vamos em frente. Então, pessoal, continuando, eu já ouvi um plim-plim aqui. Desculpem, mas ainda vou, como a gente está, os últimos. Permitir mais um. José Manuel, boa noite. Vamos embora. Está na tela, nosso Alma Lusitana, nosso logo. Enxergam? Carlos, está vendo aí? Está compartilhado? Sim. Perfeito. Sim. Vamos em frente, então, meus amigos. Continuando, então, pelas regiões, viajando pelas regiões de Portugal, vamos falar de uma região icônica, né? Todo mundo já ouviu falar, obviamente, da região do Douro e dos vinhos do Porto. E aqui a gente encontra dois produtores da Alma Lusitana, está ali, né? Logo abaixo de Trás-os-Montes, logo ao norte da beira interior, um pouquinho mais ao norte do que o Dão. Primeiro, produtor muito importante, Quinta da Devesa. Quinta da Devesa é um produtor extremamente tradicional. A vinícola, vocês sabem, né, que a região do Douro foi a primeira região vinícola demarcada do mundo pelo Marquês do Pombal, que fincou lá os marcos pombalinos no ano de 1700 e tanto. Lá em 1800, aqui é o nosso Wine Hunter lá, visitando as caves, né? Pensa se ele estava feliz ou não. Ali atrás dele tem um barril, uma barrica, né? Uma grande pipa de vinho do Porto, 1944. Para ter uma ideia do tempo e da tradição. Está lá, está em perfeito estado, tem para consumo e tem para venda, inclusive. Claro que a gente não tem como trazer, porque chegaria no Brasil a preços proibitivos, mas para quem for visitar Portugal, quiser comprar uma garrafa do Porto Vintage 1944, está perfeito no auge da sua vida. Então, eu estava falando que em 1844, o Barão de Forrester fez o primeiro mapa da região demarcada do Douro. E neste primeiro mapa, a Quinta da Devesa já aparecia lá como produtor de vinho do Porto, né? É claro que nessa época, por lei, todo vinho do Porto, obrigatoriamente, precisava ser vendido para empresas inglesas. Por isso que a gente, hoje em dia, tem muitos grandes produtores de Porto com nomes ingleses, né? Já viram vários por aí, são muito famosos. Então, não se tinha marca da Quinta da Devesa como um vinho do Porto, né, nessa época, né? Em 1941, então, a família Fortunato adquire essas terras e adquire a propriedade e segue, né, com sua produção, principalmente de vinho do Porto, mas, como eu estava dizendo antes, a legislação obrigava a venda para grandes empresas inglesas que faziam a comercialização. Só a partir da década de 70 e com mais força, depois de 86, é que os produtores locais puderam botar a sua própria marca nos vinhos do Porto. Até essa década de 80, ainda era obrigatório, por lei, a vender para os ingleses. Aqueles acordos comerciais, né, que vão se perpetuando. Então, aí sim, a Quinta da Devesa para de vender seu vinho para os outros, né, para grandes produtores, e começa a vender marca própria. Só que, desde 1941, eles têm um vinho do Porto que ficava guardado. Então, eles têm o 41, o 44, o 49, o 50 e não sei quantos, e tem várias colheitas que ficaram lá. Eles não vendiam tudo, armazenavam um pouco, já com uma visão, né, do futuro. 30 hectares de vinha, 55 mil garrafas por ano, produção muito pequena, 40 mil garrafas de vinho do Porto. Está ao contrário aqui, peço desculpas, 40 mil garrafas de vinhos tranquilos e 15 mil garrafas de vinhos do Porto. Depois eu vou corrigir esse slide, eu fiz invertido aqui.
Mas o vinho do Porto, como eu vim com preços mais altos, compõe financeiramente com uma parcela maior a empresa. Então, vinho do Porto, 40 mil garrafas de vinho tranquilo por ano. Se vocês verem aqui o mapa da região vinícola do Douro, né, para quem está iniciando nos vinhos portugueses, é bom sempre a gente apresentar. Tem a parte amarela, o Baixo Corgo, e daí passa o Rio Corgo, que divide o Baixo Corgo por Cima Corgo, que é essa área vermelha aqui do centro. O Cima Corgo, aqui, essa região entre a Régua e o Pinhão, vocês vêem essas duas cidades marcadas aí, é a região mais nobre do Porto, né, e é justamente ali entre o Baixo Corgo e o Cima Corgo, que está localizado naquele xizinho amarelo que eu marquei ali na parte vermelha, ou mais ou menos onde está localizada a Quinta da Devesa, uma região extremamente privilegiada do Douro. Temos no nosso portfólio todos esses rótulos. Quinta da Devesa Rosé, tinto, um 100% Touriga Nacional, um tinto reserva, um Vinhas Velhas e 3 portos, o LBV, o Tawny 10 anos e o Porto Branco 10 anos. Vamos a eles. Então, Quinta da Devesa Rosé, a gente não conseguiu trazer o branco até hoje, eles não têm produção suficiente para trazer branco. Dos 30 hectares da vinícola, apenas 2 ou 3 são de uva branca, e um pouco vai para o Porto Branco, então é muito pequena a produção de vinho branco. Vinho rosé tem uma produção um pouquinho maior, suas 3 a 4 mil garrafas ano, é extremamente pequena a produção. Ele vai conter, e para quem está começando a falar de Douro agora, a ouvir falar de Douro, essas 4 castas tintas que formam esse vinho rosé são as 4 castas tradicionais do Douro. Eles falam 2 tintas e 2 tourigas. Tinta Roriz, tinta barroca, Touriga Nacional, Touriga Franca. Esse é o mnemônico. 2 tintas, 2 tourigas. Tinta Roriz, tinta barroca, Touriga Nacional, Touriga Franca. É um rosé excepcional. Ele é untuoso, amanteigado, muito equilibrado, tem aquela corzinha pálida dos rosés sul da França, né, que são os rosés mais procurados no mercado, mais refinados, vamos dizer assim, e é realmente um vinho excepcional, né? Vai harmonizar com pratos leves, né, saladas, frutos do mar, etc. E é um vinho que quem prova se encanta, talvez seja um dos melhores rosés que eu já provei na minha vida. É muito bom. Passando para os tintos, então. Como eles têm muito mais uvas tintas, vão produzir, então, alguns tintos. Tem alguém pedindo ingresso. Vou pedir uma licença. É a última vez que eu vou permitir alguém ingressar. Pediu e saiu. Bom. Nos tintos, então, vamos ter o tinto de entrada, entre aspas, né? Que é o tinto Quinta da Devesa Tinto, 2019, mas não se apeguem na data, porque isso aqui pode mudar, né? Ano que vem podemos estar com 2020, mas não interessa, é sempre mais ou menos o mesmo padrão. E aqui temos o mesmo corte, as mesmas 4 castas, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Barroca. Por quê? Porque a ideia desse vinho aqui é poder expressar de forma mais clara, mais nítida, o que é a região do Douro. Então, o que eu falava ontem de tipicidade, o vinho tem que parecer da região de onde ele vem. Né? A gente acredita nisso e os nossos produtores acreditam nisso. Então, a ideia de fazer um vinho que tenha a alma do Douro, tinta franca, Touriga Nacional, tinta Roriz, tinta barroca, sem estágio em barrica, só passando pelo inox, é justamente para apresentar para o consumidor o que é a qualidade das uvas, quais são as características. Nós vamos ter ali os taninos bem marcados, vamos ter um corpo médio, médio-alto, toque de frutos silvestres, algum chocolate, por incrível que pareça, apesar de não passar na madeira, né? Vinho denso, muito, muito gostoso, muito saboroso, facilmente harmonizável com carnes vermelhas, churrascos, pratos de massas encorpadas, com linguiça, com embutidos. É um vinho extremamente saboroso. Vamos subindo na linha, daí vamos entrar num reserva, Quinta da Devesa, reserva. Reparem que são as mesmas 4 castas, né? Então, nós temos lá
com as mesmas castas. Eu falava ontem da versatilidade do vinho português e dos enólogos portugueses. Os caras fazem um rosé, um tinto de entrada e um tinto reserva. Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Rolês, Tinta Barroca. Por quê? De novo, pega aquelas uvas excepcionais, colocam em barricas novas de cavalo francês e americano por 18 meses. Então, aqui eu vou ter um vinho que vai tendo um afinamento em madeira, que ele vai ganhando mais corpo, mais tanino, vai perdendo um pouco do excesso de acidez que, eventualmente, o vinho jovem pode ter, e vai ganhando todo aquele afinamento e muito mais complexidade por causa da micro-oxigenação que a madeira permite, né? Então, sobe aqui um floral, sobe toques tostados, né? Toques apimentados. Esse aqui é um vinho que já passa para o excepcional. É extremamente complexo e muito prazeroso de se degustar, de se apresentar numa confraria. A Quinta da Devesa, para entenderem o perfil do produtor, é um produtor de vinhos premium, tá? Então não vamos ter vinho de guerra aqui, não vamos ter vinho de entrada aqui. Os vinhos mais baratos já partem do meio de tabela, e esses aqui são vinhos de alto da tabela, parte alta da tabela. A partir de 2017, eles nunca tinham feito, decidiram fazer um 100% Touriga Nacional. Por quê? Porque o mercado pede. O que eles falam é que é o seguinte, o DNA do Douro é vinho de blend, vinho de mistura de uvas. Mas a Touriga Nacional, especialmente a Touriga Nacional no Douro, tem um apelo comercial, um apelo que faz com que motivasse eles a lançar um Touriga Nacional, 100% Touriga Nacional, e foi um sucesso estrondoso. Né? Esse vinho aqui, com 12 meses de barrica e mais 12 meses em garrafa, no mínimo, ele já vem para um toque mais muito floral, que é uma característica da Touriga Nacional, né? Então apresenta a tipicidade da Touriga Nacional do Douro, tá? Muito frutado, fruta vermelha, fruta madura, floral, aquelas flores roxas, violetas, rosas, é muito gostoso. Indo em frente, um vinho que é o topo de gama da vinícola nos vinhos tranquilos, né? Esse aqui é o Vinhas Velhas, Quinta da Devesa Vinhas Velhas. É um reserva feito com mais de 20 castas, em um espaço de 2 hectares que eles têm vinhas com mais de 80 anos de idade. Então, são aquelas vinhas antigas do Douro, onde se plantava tudo misturado, não se separava por casta, por uva, né? Isso tem vários motivos. Um deles, o principal, é que quando cada tipo de uva, cada casta tem uma defesa mais forte contra um tipo de praga. Então, vamos supor que um ano foi muito úmido e deu um tipo de fungo específico que atacava a Touriga Nacional. Mas em volta dela estava plantada uma Touriga Franca, uma Tinta Roriz, uma Souzão, e assim por diante. Então, aquele fungo não se alastrava pelo vinhedo inteiro. Era uma forma natural de proteger suas uvas para não perder uma colheita inteira, né? Então, alguns produtores ainda mantêm essas e são verdadeiras joias do Douro, né? E de qualquer país vinícola, essas vinhas quase centenárias. Então, aqui vamos ter parreiras muito antigas, de pouquíssima produção, faz um vinho muito concentrado, muito elegante, né? E é um vinho realmente diferenciado para a linha, né, da Devesa. Então, só essa história, né, de vinho de várias castas, e ser uvas, parreiras praticamente centenárias, é um vinho que realmente é excepcional. E aí chegamos nos portos, né? Temos 3 portos da linha da Quinta da Devesa. Temos um LBV. O LBV é o porto mais simples que eles fazem. O que é o LBV? LBV é um porto feito todo de uma única safra, porque geralmente o vinho do Porto, além de ser um blend de diferentes castas de uva, também é um blend de safras. Então, eles têm lá guardado todos os anos o vinho 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, né? E então eles fazem aquele blend para chegar no resultado final, tanto de uvas, como eu falei, como de safras. O LBV não, ele é um vinho safrado.
Então, vejam que a gente tem ali o 2016, esse que está com a gente agora, para trabalhar. Então, ele é um vintage, ou seja, vintage é a colheita. E late bottle, vintage, é uma forma mais moderna, mais fácil de produzir um vintage, porque os vintage normais demoram muitos e muitos e muitos anos para ficarem prontos para o consumo, no seu apogeu, no seu ápice, porque eles vão basicamente envelhecer dentro da garrafa. Então, o vintage normal demora de 30 a 40 anos para estar pronto para consumo. E um late bottle vintage, quando ele é lançado ao mercado, ele já está pronto ao consumo. Geralmente ele é lançado ao mercado 5 ou 6 anos depois da safra. Então temos aqui o 2016, foi lançado ano passado, em 22, depois de passar 4 anos da madeira, foi para as garrafas e em 22 lançou. E está pronto para o consumo, tá? Então, essa é a diferença do late bottle vintage para o vintage normal. É um vinho safrado, tipo rubi, ou seja, não tem aquela oxidação que deixa ele castanho, né, como os Towns tem, nós vamos falar de um Town agora, na sequência. Então, é um late bottle vintage, estilo rubi, que tem, então, esse apelo por ser um vinho do Porto safrado, né? Oh, Gustavo, o Fabrício está só perguntando o que significa propriamente o envelhecer em tonéis de madeira mais velha. Bom, vinho do Porto tem 2 estilos, basicamente, tá, Fabrício? Temos o vinho tipo Rubi e o vinho tipo Tawny, tá? O tipo Rubi, ele vai para barricas de madeira como vai o vinho normal, que a gente está acostumado. Ele vai para barrica fechada. Então, ele amadurece, ele estagia em madeira fechada. Isso faz com que ele evolua sem oxidação, sem contato com o oxigênio. O Tawny, ele vai para cascos de madeira abertos, ou seja, o oxigênio penetra naquele vinho, tem contato com o vinho, então ele sofre um processo de oxidação, então é diferente do vinho Rubi, que é esse aqui. O Tawny, que é o próximo que vamos falar, ele envelhece em cascos abertos, então, isso vai trazendo uma oxidação, um acastanhamento, notas de castanhas, notas de de melado, de mel. É diferente. O rubi fica mais frutado, fica mais vermelho, mais rubi, como o nome fala, né? E o tawny fica mais amarronzado. E por que ele não estraga, não avinagra? Porque ele tem 20% de álcool. Né? É por isso que os portos estão tão alcoólicos, porque são vinhos que, mesmo no contato com o ar, não vão estragar. Eles vão oxidar, mas vão manter a qualidade sem apodrecer, sem avinagrar. Também tem muito açúcar, né? Açúcar, álcool e tanino são três dos conservantes naturais do vinho, né? E o vinho do Porto tem esses três em bastante quantidade. Então, ele não vai... Acidez também é outro, que também tem muito do vinho do Porto. O vinho do Porto, como ele é doce, ele precisa de muita acidez para não ser enjoativo, né? Então, por isso que os vinhos do Douro têm muito tanino, muita acidez, muito corpo, né? Porque eles são feitos para vinho do Porto. Depois se começou a fazer os vinhos tranquilos, os vinhos normais, tá? Então, espero ter entendido a diferença de Rubi e Tawny. A gente pode, em outro momento, até aprofundar mais essa conversa. Temos aqui um Tawny 10 anos. Vejam, ele só fala Tawny 10 anos. Não diz que estamos em 2023, portanto, deve ter sido feito em 2013. Não é assim que se faz um Tawny 10 anos. O Tawny 10 anos se faz com aquele blend de vários Tawns, de várias safras, que vai me dar uma característica de um vinho como se fosse um vinho de 10 anos. Mas eu posso ter aqui dentro 20% de um vinho de 20 anos, 5% de um vinho do ano passado, 20% de um vinho de 2014, e vai montando o blend para formar o 10 anos. Se eu não te interromper, o Mauro está te solicitando aí para entrar, está perdido aí. Tá. É o último aí. É chato, mas enfim, eu vou pedir licença mais uma vez. Que quem chega no... Boa noite, Mauro. Bem-vindo, amigo. Vamos seguindo. Boa noite, Mauro. Bem-vindo. Estamos seguindo aqui. Estamos na primeira vinícola, Mauro não vai ter problema de acompanhar depois. E, por final, isso aqui é a cereja do bolo, tá? Um Porto branco, 10 anos.
Normalmente, a gente encontra Porto Branco, não é tão fácil quanto tinto, ele é mais raro, né? Mas isso aqui, além de ser um Porto Branco, ele ainda é um Porto Branco feito como se fosse um Tawny, em cascos abertos, que vão oxidando e vão dando uma cor mais amarronzada, mais acastanhada, e toques completamente diferentes de um vinho branco convencional, né? Ele é caramelo, flor de laranjeira, mas putz, pode viajar muito, amêndoas tostadas. É um vinho, isso aqui é simplesmente excepcional. Então, esses vinhos aqui da Quinta da Devesa, principalmente os reservas, o Touriga, Vinhas Velhas e os portos, é para um público de capacidade de investimento alto para vinho e para um público conhecedor. Quem é que vai buscar um vinho Porto Branco 10 anos, né? Nós, como importadora de nicho, só trabalhamos em Portugal, temos que ter no portfólio vinhos diferentes. Se eu só tiver aqui o vinho do Porto normal, baratinho, eu não vou conseguir ganhar de qualquer outra importadora que traz um monte de vinho e mais um Porto baratinho, porque ele tem um volume gigante, vai ganhar da gente. Então, a gente se diferencia, em alguns casos, pela qualidade, pela diferente, por ter um produto mais diferenciado. Então, essa é a Quinta da Devesa. Segunda fornecedora de Douro. Gustavo, está aí o Ale aí. Agora na mudança, está o Ale aí pedindo. Mas fica chato, né? Boa noite, Ale. Seguindo. É o último atrasado que eu permito, prometo. Eu estava prometendo isso há tempo já. E o último, o segundo, na verdade, fornecedor de Porto e Douro que a gente tem é a Gold Drink. Gold Drink, né? É uma empresa familiar, eles têm 4 propriedades, tem um erro de digitação de propriedades ali. E nós temos no Brasil, então, a linha de uma das propriedades, que é a Quinta Vale de Sapos. Tá? Mais ou menos 10 hectares de vinhas nessa quinta, 5 hectares com cerca de 50 anos e mais 5 hectares entre 10 e 15 anos. Basicamente, vamos ter lá, tinta amarela, tinta barroca, Touriga Nacional. A ideia desses portos aqui são vinhos muito mais descontraídos do que o vinho da Quinta da Devesa. São aqueles estilos de vinho do Porto mais fácil de encontrar, bem mais barato, né? Então, a gente também consegue atingir um nicho de mercado que procura Porto. Não é um Porto exatamente barato, como que a gente encontra no supermercado, mas é um Porto bem mais em conta. O rótulo já tem esse sapinho ali, é mais descontraído, né? Então, temos aqui ele na versão Rubi, na versão Tawny e na versão Porto Branco, tá? Já expliquei a diferença de Rubi para Tawny. E o branco, esse branco, ele passa também por uma certa oxidação, é como se fosse um Tawny, antes lá eu falei um Tawny 10 anos, tá? Esse aqui seria um Tawny normal, sem data. Um Tawny que ele começa a envelhecer, em média, um Tawny para ficar pronto, leva ali de 4 a 6 anos oxidando nesses tonéis abertos, nessas pipas abertas de madeira, né? Então, essa é a diferença de um Tawny convencional, seria um Tawny de 4 anos, 5, para aquele Tawny de 10 anos que eu falei antes da Devesa, né? Esse aqui. E o branco segue a mesma linha. É um branco com uma oxidação leve, mas tem boa acidez, é um branco muito gostoso, tá? Também é diferente dessa linha aqui, para encontrar um Porto branco, no valor que esse vinho chega para a gente, é uma coisa difícil de conseguir. Com certeza, daqui para frente, Portugal já estamos vendo que vai ser cada vez mais difícil conseguir bons vinhos do Porto a preço razoável, né? Temos aqui na linha Vale dos Sapos ótimos vinhos do Porto a preços bastante razoáveis. Seguindo, meus amigos, vamos para a beira interior. Então, saímos do Douro, beira interior aqui, ó. Esse território aqui, bem a leste, fronteira com a Espanha, né? Beira interior, a região mais montanhosa de Portugal. Na beira interior fica, por exemplo, a Serra da Estrela, tá? Ontem falamos da Serra da Estrela, que a beira interior faz divisa com o Dão, e a Serra da Estrela fica entre o Dão e a beira interior, mas mais já para o lado da beira interior. É a parte mais fria de Portugal, a parte mais alta de Portugal. Nós vamos ter aqui um produtor extremamente icônico, Almeida Garrett Wines. Almeida Garrett, né, então, fica numa região chamada Cova da Beira,
dá para ver pelas montanhas aqui, o frio que é isso aqui lá nessa época do ano, é tudo nevado, muitas vezes, todo ano tem neve, todo ano tem grandes geadas, e vai trazer, então, aqui estamos no verão, né, com as folhas bem pujantes, né, 44 hectares de vinhas, e esse nome, não sei se já ouviram falar da literatura portuguesa, é um ícone da literatura portuguesa. Talvez, depois de Camões, seria talvez o maior escritor de Portugal. Almeida Garrett, então, nasceu na cidade do Porto, foi escritor, poeta, dramaturgo e político também, e ele é o pioneiro do romantismo português, tá? Por que isso é importante? Porque ele influencia toda a literatura portuguesa, inclusive brasileira. Ele tem um livro, Viagens pela Minha Terra, que é o livro que inaugura o romantismo português, que se acredita que Machado de Assis, nosso principal escritor brasileiro, né, obviamente, tenha se inspirado ou usado muitos dos recursos literários de Almeida Garrett para criar o romantismo brasileiro, que é inaugurado com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, é um cara muito importante. Depois ele foi político, deputado, ministro das Relações Exteriores de Portugal, e inclusive ganhou o título de primeiro Visconde de Almeida Garrett. Um cara grande, importante, e a vinícola, então, está na família do Almeida Garrett, é através de um sobrinho dele que chega, em 1854, ano da morte do Almeida Garrett. Então, eles fundam, lá na beira interior, a Almeida Garrett Wines. É o primeiro produtor dessa região. Isso é muito importante. Então, conseguimos botar no nosso portfólio de forma exclusiva o primeiro produtor, e tem uma coisa muito legal, eles são pioneiros no plantio de Chardonnay em Portugal. O que aconteceu? Depois dos anos 1900, 1910, cai a monarquia portuguesa, e eles, como eram ligados, eram viscondes e tal, precisaram fugir para a França, ficaram exilados lá durante alguns anos. Quando voltaram, trazem chardonnays e trazem a expertise de produzir champanhe espumantes no estilo de champanhe, e começam também a plantar chardonnay. Tem vinhedos de chardonnay centenários lá até hoje, e também fazem bons espumantes. Temos 3 referências dessa vinícola, por enquanto, no nosso portfólio. Temos o Entre Serras. Entre Serras, por que tem esse nome? Justamente porque ele fica localizado entre 3 serras, né? Serra da Estrela, Serra do Marzagão, e mais uma lá, nome português, né, de lugar. Então, Entre Serras é ali que o vinho é feito, é ali que as uvas são plantadas, tá? E tem uma coisa muito interessante, falando da casta e da tipicidade. Ele é um vinho 100% Síria. Quem nunca ouviu falar dessa uva, dessa casta, é a casta branca típica da beira interior. Então, de novo, olhar para as castas dos vinhos da Alma Lusitana é uma aula de regiões de Portugal de tipicidade. Então, a casta branca típica da região é Síria. Pronto, temos aqui um branco 100% Síria. Qual é o problema da Síria? A Síria, quando ela amadurece demais, e principalmente em ambientes quentes, ela fica um vinho enjoativo. Vem um tutti-frutti, é um cheiro de babalu, ping-pong, sabe aquele chiclete? E às vezes ele pode ficar muito xoxo, com pouca acidez. Então, é uma casta que precisa ser muito bem trabalhada para entregar o que esse vinho aqui entrega. Um vinho frutado, como um Síria deve ser, mas ao mesmo tempo muito elegante, com ótima acidez. É um vinho de clima de região alta, montanhosa, então mantém acidez, não é muito explosivo no aroma, porque a Síria, como eu falei, pode passar do ponto muitas vezes, e é um vinho, então, que chega numa qualidade de um branco excepcional. Preços bastante interessantes aqui no Almeida Garrett, principalmente na linha Entre Serras. Temos ele também na versão tinta, né? E aí, falando das castas, as castas tintas da beira interior são as castas que a gente encontra nas outras regiões vizinhas, como o Douro e o Trás-os-Montes, né? Trincadeira, tinta Rouriç, tinta Barroca, tá? Esse aqui fica 3 meses de cavalo francês, é um vinho de montanha, é um vinho de altitude, então, apesar de ser um vinho de entrada, ele tem uma pegada muito interessante, tem tanino, tem força, tem caráter, é um vinho bastante, ele fala aí, uma frescura vibrante, e ele é isso, né? Quem já provou aqui, o Aleta aqui já provou, alguns já provaram, é um vinho que realmente
faz bastante sucesso quando a gente bota ele em provas, em degustações, o pessoal gosta muito. Então, vim para ser trabalhado, para iniciar um trabalho, é um produtor pouco conhecido no Brasil, já esteve por aqui algumas vezes, mas nunca conseguiram desenvolver a marca, é o nosso desafio, desenvolver a marca Omega Garrett. E aí temos um vinho já de uma gama um pouquinho acima, que é o TNT, tá? TNT, o nome do vinho, é uma brincadeira com as castas. T, de Touriga Nacional, and T de Tricadeira. O and entrou porque ele foi produzido inicialmente por um parceiro inglês, né, que eles tinham, que é o Omega Garrett tinha, a vinícola. Então, o parceiro falou, TNT, Touriga and Trincadeira, TNT, aí deu o clique do TNT, eles brincam, então, com Touriga e Trincadeira, e o rótulo tem uns estilhaços, como se fosse resultado de uma explosão. Muito bonito, muito bem apresentado, e muito gostoso o vinho, tá? Já fica 6 meses em barricas usadas, de carvalho, ou seja, ele mantém a fruta, porque as barricas não são de primeiro uso, então não perde muito o frutado do vinho. A ideia aqui é um vinho frutado, mas com um pouco mais de corpo, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de concentração do que o Entre Serras. Ele é um pouquinho menos tânico, né? Então, quem gosta de mais tânico vai mais para o Entre Serras. Opa, o que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa errada por aqui. Quem gosta de um vinho mais macio, vamos dizer assim, vai para o TNT, tá? Desculpem aqui a minha confusão. Vamos para a próxima região, Alentejo. Alentejo é a maior região de Portugal. Oi? Alguém falou? Carlos? Bom, Alentejo é a maior região vinícola de Portugal, esse grande retângulo laranjado aqui embaixo. Desculpa. E temos aqui 3 produtores, tá? Herdade da Calada, Torre do Frade e 26 Talhas. Cada um deles tem um motivo para estar aqui no portfólio e tem uma característica muito própria. Vamos a eles. Herdade da Calada. Herdade da Calada é, de novo, aquela prova que eu sempre digo que vinho bom se faz em um lugar bonito, né? É lindo o lugar. Olha aqui, tem uma barragem maravilhosa com os mirantes, né? Tem aqui uma casa de tipo um pequeno hotel, né, rural, onde recebem seus visitantes. O lugar é lindo, muito pujante, e se explica, primeiro, na região de Évora, né, próximo da região de Évora, que é a capital do Alentejo, vamos dizer assim. Foi fundada em 1854 pelos descendentes do Duque de Lancaster. No Brasil isso não diz muita coisa, né? Duque de Lancaster, grandes merda. Mas Duque de Lancaster nada mais é do que o rei da Inglaterra. O primeiro Duque de Lancaster, em 1200 e tanto lá, recebeu, junto com a coroa da Inglaterra, o título de Duque de Lancaster, e isso passa de um para o outro, junto com a coroa inglesa, um dos títulos que o rei da Inglaterra recebe é de Duque de Lancaster. Então, os descendentes do primeiro Duque de Lancaster, lá em 1200 e pouco, em 1854, adquiriram terras no Alentejo, 420 hectares de terra, o pessoal deve ser bem pobrinho, né? E fundaram, então, uma herdade, chamada Herdade da Calada, tá? Só que ela não se dedicava à produção de vinho inicialmente. No final dos anos 90, então, é comprada pelos atuais proprietários, uma portuguesa que se casou com um francês e viveu na França, tem grandes negócios, é um pessoal que tem um negócio pelo mundo inteiro, e já na sua maturidade da sua vida, retorna, então, para Portugal e compram essa propriedade que eles se encantaram pela beleza, né, pelo potencial e pelo que ele pode fazer, e começa, então, a partir de 99, 2000, a implantação das vinhas e a produção dos primeiros vinhos. Hoje tem 55 hectares de vinhas, mas produz azeite, só para ter uma ideia, tem 120 hectares de olivas, né? Produz mel, produz gado de corte, então é uma grande propriedade rural, né? E produz 350 mil garrafas de vinho por ano, com uma qualidade excepcional. Tem também aquela área de enoturismo, como eu comentei, tem um pequeno hotel lá para hospedagem. Tem um enólogo jovem, extremamente talentoso, em ascensão, que eu acho que vai ser uma grande estrela do vinho, da enologia portuguesa. Já é um cara muito, muito importante, mas eu acho que ele vai atingir coisas muito grandes com a Herdade da Calada, e nós, da Amorosana, pretendemos estar juntos com eles aqui, representando com exclusividade no Brasil. Temos 5 referências. Aqui,
temos vinhos do Alentejo num perfil mais comercial, mas com extrema qualidade, tá? Então, temos branco, Porta da Calada. Por que porta? Porque é a porta de entrada. É o vinho primeiro, é o vinho início de linha, né? É por onde a gente entra na linha da Herdade da Calada. Então, a porta de entrada é o Porta da Calada branco e tinto. Temos, então, aqui duas castas típicas, características do Alentejo, Antão Vaz e Verdelho. Olhem sempre as castas, vão se acostumando com esses nomes, né? Eu ainda não parei para contar, mas montando esse treinamento, eu vou contar quantas castas nós temos na Alma Lusitana hoje de vinhos de castas portuguesas. Deve estar para mais de 100 já, imagino. Fica em tanques de inox, temperatura controlada, fermentação muito longa, mais de um mês fermentando a baixa temperatura para chegar a um branco muito fresco, aromático, com um corpo bem interessante. Tem uma coisa interessante nessa vinícola, sempre a colheita é noturna. Eles começam às 3 da manhã e vão até lá pelas 10, mais ou menos. Às 11 no máximo, para dar 8 horas de trabalho. Por que isso? Porque o Alentejo no verão, na época da vindima, é muito quente. Então, a colheita noturna é vantajosa para as uvas, que são colhidas frescas, mas também não pode começar a colher 8 da noite, não deu tempo delas esfriarem ainda, né? Então, às 3 da manhã elas já arrefeceram, e as pessoas também trabalham sem tanto calor, sem aquele sol escaldante na cabeça. Então, é melhor para quem colhe, é melhor para quem vai fazer o vinho depois, o vinho não começa a oxidar antes da hora. E também a vinícola, a parte de produção, é muito próxima dos vinhedos. Em 3, 4 minutos depois de colhida, as uvas já estão dentro da adega e começa o processamento. Então, todo um cuidado com a qualidade, né, para chegar no resultado final espetacular. O tinto, então, temos aragonês, trincadeira e syrah. Aragonês, trincadeira, castas típicas portuguesas, castas muito conhecidas, principalmente no Alentejo, né? A aragonês, para quem não sabe, é a mesma Tempranillo da Espanha, é a mesma tinta Roriz no Douro, que a gente falava ali nos vinhos do Douro e do Trás-os-Montes. É a mesma casta no sul de Portugal, chamada de aragonês, e na Espanha, Tempranillo. Trincadeira, uma uva muito comum na região sul de Portugal, e tem um toque de Syrah. Por quê? A Syrah é a uva francesa, né? Ela é francesa, mas é uma uva internacional, se adapta muito bem ao mundo inteiro, né? E se adaptou extremamente bem no Alentejo. Então, a Syrah já pode-se dizer que é uma uva tradicional do Alentejo, hoje em dia, né? Apesar de não ser originária, mas muitos e muitos produtores apostam na Syrah do Alentejo, porque tem sido uma casta que se adaptou super bem. Esse é aquele vinho também que não passa por madeira, então a ideia aqui é apresentar a fruta, frutado, né, bastante aromático. Os vinhos do Alentejo, em geral, para a gente estar no Brasil e para as pessoas que estão começando a vender vinho em português, são os vinhos ideais para oferecer para os bebedores de vinho argentino e de vinho chileno, por exemplo. Porque o vinho argentino e o vinho chileno, eles têm aquela fruta pujante. E as pessoas que bebem têm mais álcool, porque são regiões muito quentes. Então, quem bebe e está acostumado, eu gosto de Malbec, eu gosto de vinho chileno, eu gosto de vinho argentino, vinho chileno, vinho do contrabando, né? Então, a gente apresentar um vinho do Alentejo pode ser uma forma de converter esse bebedor de vinho argentino para vinhos portugueses, porque o vinho do Alentejo, por ser uma região muito quente, tem características com muito mais qualidade, obviamente, mas tem características que podem remeter aos vinhos do Novo Mundo. Frutado, alcoólico, encorpado, potente, quente na boca, né? Apesar de não quente, para ser servido quente a temperatura, mas ele esquenta a boca, ele tem álcool, tem pegada, tem fruta, tem corpo. Depois vamos para a segunda linha, Vale da Calada, branco e tinto. O branco tem as mesmas castas, reparem, Verdelho e Antão Vaz, tá? Como é que se faz a diferenciação de um vinho de entrada, branco, para um vinho de intermediário? Principalmente o manejo no vinhedo. Um vinho, para chegar a bom preço, precisa ter muito volume. Então, aqui no Porta, não há controle de produção, de produtividade das vinhas. Se a vinha produzir cada pé 15, 20, 30 quilos, deixa produzir,
Nós vamos trazer, vamos vinificar e vai ser bom. Aqui não. No Vale da Calada, há um controle de quantidade de produção das vinhas. Então, é o mesmo Verdelho Antão Vaz, mas eu não deixo ela produzir 15, 20, 30 quilos, deixo ela produzir 5, 8. Porque quando a uva começa o cacho a brotar, há uma avaliação de cacho e um descarte, né, uma poda de alguns cachos para limitar a produção daquela vinha. Então, a parreira, como tem menos fruta para produzir, concentra diferente, faz um outro tipo de amadurecimento, de concentração de substâncias fenólicas. Então, o vinho muda completamente. Tá? Então, por que esse aqui é mais caro? É óbvio, se eu tenho um mesmo hectare de terra produzindo 5 toneladas ou produzindo 1 tonelada, no fim das contas, o que produz 1 tonelada precisa custar um pouco mais caro. Então, essa é a grande diferença de produção do Porta para o Vale da Calada. Por isso que é um vinho intermediário. Tem mais acidez, tem mais pegada, é diferente. Vale da Calada tinto. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Controle de produção, controle de qualidade mais específico, né? Mas aqui já muda as castas. Touriga Franca, Castelão e Aragonês. Reparem nas castas, né? Castelão e Aragonês. E eles estão apostando muito na Touriga Franca, tá? É uma uva que o enólogo comentou na live que a gente fez com ele, não sei quem participou, que eles estão entusiasmados com o resultado da Touriga Franca no Alentejo. Apesar de a gente ver ela muito mais no norte de Portugal, mas o Alentejo tem trazido ela para baixo, para o sul de Portugal, e tem conseguido ótimos resultados. Um pouco mais encorpado, super equilibrado, boa, ótima acidez lá em cima, né? Tânico, vinho alentejano, potência, álcool, tanino e fruta. E, por fim, o reserva, eles têm ainda uma linha acima, mas né, a gente sabe que precisamos adequar o mercado, então esse é o reserva que a gente trouxe, por quê? Primeiro, ele é excepcional, tá? Já passa 12 meses no carvalho francês, e olha lá, castas completamente diferentes, tinta caiada é difícil de encontrar em outros vinhos, né, por aqui, é uma uva clássica do Alentejo antigo, né, afrocheiro, Touriga Nacional, a emblemática, e a Touriga Franca, como eu falei, eles acreditam que a Touriga Franca lá deles está dando uma qualidade muito grande, então eles apostam nos vinhos de gama mais alta também. 12 meses do Carvalho, esse aqui é um vinho que tem um aroma impressionante. É aquele vinho, quando a gente tira a rolha, já vem um aroma frutado, já vem um aroma elegante, uma tosta, né, especiarias, apimentado, muito interessante, muito aromático, sem ser enjoativo, né? O que o Eduardo Cardial consegue aqui no Alentejo, e ele fala que um pouco é por causa da região, o microterroir, onde eles estão, aquela barragem que não deixa a temperatura subir muito no entorno dela, tem sempre uma evaporação. Ele fala que de manhã cedo ali sempre tem uma certa névoa, uma neblina, né, nos meses, nos meses da primavera, se não me engano, que eu tinha comentado. Então, não deixe isso aquecer demais, protege a fruta de um excesso de maturação, que traz aquele vinho pesado, enjoativo, né? Aqui não, temos potência, temos fruta, sem ser enjoativo, porque ele mantém uma acidez exuberante, mantém um corpo, uma elegância. Estamos nos encaminhando para o final, meus amigos, peço mais um pouco de paciência. Próximo produtor, Torre do Frade, tá? Se a Herdade da Calada é um produtor com perfil mais comercial, vamos dizer assim, Torre do Frade é um produtor com perfil mais premium. Então, os vinhos de entrada da Torre do Frade já partem de um preço um pouco mais alto. Por quê? Porque eles produzem apenas 30 mil garrafas, tá? Aqui tem o motivo de chamar a Torre do Frade, acho que não vem ao caso agora. É principalmente uma empresa agropecuária, tá? Que produz o gado alentejano ou a vaca alentejana. Muitos cereais, produzem, por exemplo, cevada para Superboc. Quem já foi para Portugal conhece cerveja portuguesa. A Superboc é feita com cevada produzida nessa propriedade. Eles têm 3.500 hectares de terra. É muita terra, né? Tem floresta, cortiça, né? Tem muitas árvores para produção de cortiça. E tem, mais recentemente, nos últimos 20 anos, aí a produção vitivinícola. Apenas 30 mil garrafas por ano, tá?
Importante frisar o enólogo Paulo Laureano, é quem assina os vinhos que estão aqui no Brasil, ou seja, um ícone, né, da enologia portuguesa, mas a partir de 2022, isso passa para o Antônio Massanita, outro ícone da enologia portuguesa, um cara em ascensão, bem mais jovem que Paulo Laureano, e mais dinâmico, né? Então, eles vão mudar um pouco de enólogo para os próximos, a partir de 22, mas nós estamos aqui com os 17, 18 e por aí fora. Essa aqui, eu gosto de botar essa foto, porque isso aqui é o retrato do Alentejo. Céu azul sem uma nuvem, piso, esse areião, é quase um semiárido isso aqui, né? E as uvas e os vinhedos plantados. Vejo lá no fundo, né? Lá onde foi feita já uma colheita de algum cereal que devia estar ali atrás, é um areião, né? É quase um semiárido, lembra Mendoza. Por isso que os vinhos do Alentejo têm um perfil mais frutado. É muito seco e muito quente. Gustavo, Oi? apareceu agora, não estava aparecendo a imagem antes, cara. Ah, deve ter. Mas me ouviram? Apareceu, agora apareceu. Legal, obrigado por avisar. Então, mas aqui, ó, a imagem do Alentejo. Céu azul, areião no piso, né? E a parreira ali sofrendo sede, concentrando e maturando aquele fruto, né? Ao máximo. Eles têm também uma barragem, assim como a idade da Cala tem, eles também têm, mas eles disseram que esse ano, a partir de não vou saber a data agora, final de maio, se não me engano, acabou a água, simplesmente acabou. Foi muito quente o verão em Portugal, e mesmo quem tem barragem ficou sem água esse ano. Para as vinhas, né, provavelmente deve ter destinado para os cereais, que é mais sensível à seca do que o vinhedo, né. Vaca letejana é um tipo de carne específica, DOC, né? Existem 12 mil vacas aletejanas, esses caras têm 1.200, tem 10% da quantidade de vaca aletejana do país ou do mundo, né? Aqui as caves e vamos falar de vinho. Petit Virgo, né, o que a gente trouxe para o Brasil, eles têm duas linhas, a linha Torre do Frade, mas são vinhos muito caros. E aí eu chegar no Brasil acima dos R$ 1.000 do consumidor final, não achamos que teria condições de trabalhar com até dá para trabalhar, tem consumidor para comprar vinho de 1.000, de 2.000, de 8.000, não tem problema. Mas, para começar, a gente sempre, né, já são vinhos que na linha de entrada já não são baratos, né? Então, temos a linha Virgo, que é a linha de entrada entre aspas, tá? Porque já não são vinhos de entrada. Antão Vaz e Arinto, no branco, tá? Estamos com 2021 aqui. Muito tropical, muito cítrico, bastante equilibrado, muito fresco, uma acidez bem gastronômica, vinho alentejano, branco, típico, característico. Vale a pena provar, né? Bastante fruta, bastante floral, flores brancas, muito interessante. Temos ele, então, Petit, Virgo, branco e tinto. O tinto não passa em madeira, assim como o branco, né, claro, só no inox, então, mesma coisa que o vinho de entrada, por exemplo, da Calada, ou lá da Quinta da Devesa, que eu falei antes. É um vinho feito para expressar fruta, tá? Então, ele tem um vinho que não é tão encorpado, é um corpo médio, não é tão tânico, né, mas traz a fruta do Alentejo, bastante marcada a fruta, né, muito bom na boca, mas é um vinho que não é aquele vinho potente, poderoso, como é, por exemplo, o Caladense, ou como os Virgos, que vem à frente aqui, né? O Virgo, né, então, era Petit Virgo, e agora Virgo, né? Já tem Syrah, Trincadeira, Alicante Bouschet, aragonês. Alicante Bouschet é outra casta que não é portuguesa, mas já é tradicional do Alentejo também, para quem não conhece. Isso já fica 15 meses na barrica de carvalho francês. E aqui sim, nós vamos ter um reserva, né? Um reserva de respeito, né? Muito potente, muito aromático, um típico reserva alentejano. E além desse, tem mais um acima que é o V de Virgo. O V de Virgo passa 18 meses no carvalho francês, e ele é um vinho que nasceu quase sem querer, segundo eles, né? Eles têm o vinho top deles, que é o Torre do Frade, né? E quando ele foi aquele Virgo que estava lá, né, no Carvalho, foi ficando, foram provando, foram pensaram, pô, não, mas esse 2017 aqui não,
Isso aqui é mais do que um Virgo normal. Então, deixaram um pouco mais de tempo, afinaram um pouco mais e fizeram um acima do Virgo por causa da qualidade que expressou nessa colheita de 2017. Então, tem o V de Virgo, tá? Um pouco acima do Virgo. O rótulo é todo branco, porque Virgo, né? O nome se chama, é virgem, em latim. Então, o rótulo é virgem, né? A ideia aqui era sempre expressar essa pureza, né? Do vinho alentejano, do vinho das terras que eles produzem, a pureza da fruta, a pureza da expressão do vinho mesmo, alentejano. Então, o rótulo é branco, mas é muito elegante, tá? Na foto não dá para perceber, mas ele tem uma textura, o V, aquele V ali é todo como se fosse um bordado, né? No Virgo, é como se fosse feito a linha, né? Uma linha de costura, e no Petit, é como se tivesse desenhado, um traçado, né? Então, ele vai de um traçado para um costurado, para um bordado. Então, é muito legal botar as 4 garrafas uma do lado da outra, dá para perceber claramente essa evolução também dos rótulos, assim como dos vinhos. E, finalmente, para fechar o Alentejo, temos o 26 Talhas. De novo, a gente sempre fala, somos uma importadora de nicho, a gente só trabalha Portugal. Temos que ter um dos ícones de Portugal, que é o vinho de talha. Talha, para quem não conhece, são essas ânforas, esses grandes vasos de barro, que vocês estão vendo na foto aí. Essas talhas têm origem romana, né? Até anterior à romana, se fala que começou na Geórgia, quase lá na Rússia, mas os romanos faziam esse método de produção e depois, com a evolução tecnológica, esse método foi desaparecendo, sendo trocado por cubas de cimento, por cubas de pedra e depois, mais recentemente, por cubas de inox, mas no Alentejo é um dos lugares do mundo onde permaneceu essa tradição. E nesse lugar onde fica essa vinícola, Vila Alva, né, até hoje é muito tradicional os vinhos de talha. Como é que é o vinho de talha? Para ter ideia, né? O cara dentro de uma talha, o tamanho que é isso, cabe lá 3, 4 mil litros, às vezes, numa talha dessa, né? 2.000, 1.500, às vezes tem umas menorzinhas que são os tarecos, eu vou falar deles, lá cabe seus 500 litros. Lá do lado o cara está limpando, né? Ou está provavelmente empurrando lá a massa para baixo durante uma fermentação. Então, é um fornecedor típico do Alentejo, método tradicional, milenar, produção artesanal e muito limitada, tá? Altíssima qualidade e aquela história, somos importador de nicho, precisamos ter vinhos de nicho, vinhos específicos, que as grandes importadoras até estão aparecendo agora. Por exemplo, a Cartucha tem o vinho de talha agora, né? Eu acho que o Esporão também tem, a Rossim lá também tem. Grandes produtores estão também tentando trazer, mas não tem como aquilo lá ser vinho de talha, porque pode ser que eles produzam o vinho, joguem depois dentro de um vaso desse aí, deixe lá, tudo bem. Mas esse aqui é o vinho feito 100% dentro dessas talhas. O que eles pegam? Pegam a uva, colhem, jogam com aquele galinho, né, com a grainha, né, tudo lá para dentro. Então, ela fermenta lá junto com as cascas, com as películas, com as sementes, né, com o engaço, né, que é os galinhos do cacho, e depois toda essa massa sólida desce, se deposita no fundo da talha, e depois de um período, né, eles abrem por baixo e a própria massa sólida que se formou serve de filtro. Então, o vinho não é filtrado, é um vinho que não tem adição de nenhum tipo de levedura toda indígena. Então, a gente pode dizer que é um vinho natural, tá? Ele não tem esse rótulo, não tem essa certificação de vinho natural, mas ele é um vinho natural. A única coisa, ele leva um pouco de sulfito no engarrafamento, que é um conservante de vinho, usado há milênios também, né? Então, temos aqui 3 referências. É tinto do tareco, é branco do tareco e é palhete do tareco. Então, é a linha do tareco. O que é tareco? Tareco é uma talha menor que as pessoas, normalmente em Portugal, nessa região, têm em casa para fazer o seu próprio vinho. Então, todo mundo tem um tareco em casa com seus 300, 400, 500, 600 litros, uma talha assim, bate na cintura, né, de uma pessoa, e ali eles fazem seu vinho e consomem durante o ano inteiro.
né? Então, cada família tem o seu tareco, eles fazem uma homenagem, então, ao tareco, e lançam essa linha. Tinto do tareco, trincadeira, aragonesa e tinta grossa. Então, castas típicas do Alentejo, tudo plantado ali na região mesmo, né? Esse é um vinho tinto muito interessante. Ele é um vinho delicado, não é um vinho encorpado, é um alentejano mais contido. A presença, o tempo de maturação dentro da talha, dentro daquele vaso de barro, daquela ânfora, traz uma delicadeza, uma leveza para esse vinho. Então, é um corpo médio, taninos médios, mas muito saboroso. O final é longo, né? Um vinho muito, muito interessante, diferente. Para quem busca coisas diferentes. Vim para confraria, vim para lojas especializadas. Não é um vinho barato, obviamente, mas está muito bem ajustado para o que eles entregam e para produção. Por exemplo, esse vinho aqui faz 2.000 garrafas por ano, o tinto, né? Branco do Tareco. Também, Antão Vaz, olha essas castas, Diagalves e Perrum, né? Então, lembre-se, Portugal tem 350 castas, né? Durante a semana, provavelmente na próxima, eu conto para vocês quantas nós já temos aqui na importadora. Se agora me botei esse desafio. Acho que é interessante a gente levantar isso. Esse branco é simplesmente excepcional. Ele foi eleito, ali está ele apontado com a setinha azul, pela Revista de Vinhos, que é a principal publicação de vinhos em Portugal, um dos 6 melhores brancos de Portugal no ano de 2020, no ano, brancos de 2021, né? Durante o ano de 2022, então, ano passado. O 21 é a safra que temos aqui nesse momento. A 22 está sendo engarrafada agora, né? Então, a safra que nós temos no Brasil é a 21, é justamente esse aqui. É o vinho que ganhou o prêmio de um dos 6 melhores brancos de Portugal pela Revista de Vinhos no ano passado. É um branco realmente excepcional. Muito, muito boa acidez. A Vila Alva fica na região da Vidigueira, tá? E a Vidigueira, ela é a região do Alentejo que produz os melhores brancos do Alentejo. Tem um pouco mais de acidez, né? É difícil conseguir boa acidez no Alentejo, e na região da Vidigueira, sim, se consegue mais acidez, um pouco mais elevada. Então, a gente consegue, por exemplo, isso aqui é um DOC Alentejo, nem sempre a gente vê isso, né? E, por último, palhete do tareco. Palhete do tareco, para quem não conhece a expressão palhete, pode já ter ouvido a expressão vinho clarete, né? O clarete, ou como eles chamam nessa região do Alentejo, palhete, é um vinho como se fosse um rosé, só que ele é fabricado, ele é produzido, melhor dizendo, misturando todas as uvas brancas e tintas, fermentando juntas. Então, não é um vinho tinto que eu deixo pouco tempo em contato com as cascas, sangro ele e faço um rosé. Não. Aqui eu fermento misturado tintas, uvas brancas e tintas. E esse aqui é um field blend. Tá? Eles têm lá um pedaço de terra que está plantado também muito antigo, ninguém nem sabe de quando está lá, desde quando está lá, mas é muito antigo. E lá tem tudo misturado. Trincadeira, aragonês, tinta grossa, que são uvas tintas, com Antão Vaz, roupeiro, Diagalves, que são uvas brancas. Pega tudo aquilo, colhe, joga dentro de um tareco, né, dentro de uma talha dessa, e espera sair um vinho palhete, ou um vinho clarete. É um rosé mais na cor, né? Eles falam, ele é rosado só na cor, né? Porque, na verdade, quando ele vem para a boca, ele é mais encorpado que um rosé convencional, ele é mais intenso, ele é muito diferente. É um vinho realmente, esse aqui realmente é totalmente fora da caixa, né? É um vinho muito excepcional. Por último, para encerrar, vamos falar de Península de Setúbal. É a última região aqui ao lado do Alentejo. O Carlos, que o Carlos Oliveira, nosso sócio, fala sempre que Setúbal é o Alentejo à beira-mar. E é isso mesmo. Então, é uma região ao sul de Portugal, uma região quente, uma região plana, mas que se difere do Alentejo, seu vizinho, justamente pelas influências do oceano, né? O solo é diferente, é mais arenoso também, mais pobre ainda do que o do Alentejo, mas tem a brisa do mar que refresca um pouco esses vinhedos no verão e também consegue que se produza excelentes vinhos. Temos aqui Quinta de Alcube. Quinta de Alcube é uma vinícola muito particular, porque ela é uma vinícola focada no enoturismo, tá? Até
o início da pandemia, 2020, eles não vendiam o vinho para ninguém. Não está nas lojas em Portugal, não tem restaurante lá em Portugal, não tem lugar nenhum. Quem quisesse vinho da Quinta de Ocupe tem que ir até a Quinta de Ocupe e comprar o vinho lá no balcão. Fica a 60 quilômetros ao sul de Lisboa, então é fácil de chegar. A pessoa de Lisboa passeia muito nessa região, que é um parque natural da Serra da Arrábida, é uma região linda. E então é um destino turístico para os portugueses e para os turistas. Então, se aproveitava muito disso, vendiam direto ao consumidor final. Na pandemia, fechou tudo, não chegava mais ninguém lá, não ia mais turista de fora, os turistas portugueses não podiam circular, os caras conseguiram, aí chegou o nosso Wine Hunter, né? Nesse dia aqui, dessa foto aqui, lá no fundo, aquele de camisa branca, um dos proprietários, o Pedro, chegou lá e, enfim, conseguiu convencê-lo de que realmente há necessidade de ele ter um outro canal de comercialização e ele aceitou mandar para o Brasil. Mas em Portugal, até hoje, ele não vende. Para comprar em Portugal, tem que ir lá. São vinhos completamente excepcionais, tá? Exclusividades, garrafas numeradas. E, recentemente, ele lançou uma nova linha. Aqui a foto do vinho ficou muito clara, né, nesse fundo branco, mas tudo bem. É a linha Ligeiro. Então, temos 6 rótulos dessa vinícola. Então, temos os ligeiros. Quinta de Ocube Ligeiro, branco. Quinta de Ocube Ligeiro, rosé. Por que que essa linha é diferente e é chamada ligeiro? Ligeiro porque são vinhos muito mais leves, menos alcoólicos. Eles vão lembrar, vou falar uma heresia, tá, para um português aqui, mas eles vão lembrar um estilo que se assemelha ao vinho verde. Menos alcoólico, menos encorpado, mais ácido, né? Um vinho mais ligeiro, mais fácil, mais direto, mais fácil de beber, tá? Então, essa é a proposta dos ligeiros, tanto no branco quanto no rosé, né? Reparem que tem uma coisa interessante aqui no Alcube, que eles botam bastante uva francesa. Chardonnay, aqui no branco ligeiro, Pinot Noir, no ligeiro rosé, tá? E depois temos, então, o branco convencional, entre aspas, né? Um corte de Ferdinand Pires de Chardonnay. Aí já é um branco mais convencional, excepcional, né? Tudo que eles fazem é em pequenas condições, pequenas quantidades, pequenas produções. É 2.000 garrafas de um, é 3.000 garrafas do outro, é 5.000 garrafas do outro. Não tem produção industrial em série, não tem nada disso aqui, né? Então, é um branco muito equilibrado, muito gostoso. Qual é a diferença dele para o ligeiro? Ele é um branco que tem mais corpo, tem mais álcool, que tem uma pegada de vinho branco, né? Não uma pegada, entre aspas, de vinho verde, que os portugueses não me ouçam. Fernão Pires Chardonnay, né? O rosé Chardonnay Touriga Nacional. Isso aqui é interessante para um rosé. Os rosés, normalmente, tradicionalmente, são feitos com uvas tintas. Aqui nós temos uma diferença. Temos uma uva branca Chardonnay feita com Touriga Nacional, no estilo rosé. Então, é muito interessante, porque esse vinho aqui, na minha opinião, tem um floral muito interessante do Touriga Nacional, um pouco da fruta vermelha que o tinto traz, mas ele lembra muito um Chardonnay branco na boca. E no olfato, aquela flor branca, aquele jasmim, né? Aquelas frutas tropicais, assim, mais contidas e muito floral. Então, para mim, ele é quase um Chardonnay rosé, diria, se é que a gente pode dizer isso. Muito interessante, muito diferente. Diferença pro ligeiro, mesma coisa que o branco, mais corpo, mais álcool, um pouquinho mais de controle na acidez. É um vinho que não precisa ser tão gelado, os ligeiros é geladão. Esse aqui já é um vinho, vai ser frio, a temperatura de serviço é de vinho rosé, mas já não tão gelado como o ligeiro. E aí chegamos nos tintos, são os últimos dois, prometo. Temos o Quinta de Ocube tinto. Então, o valor... Oi? Pois não? O valor deles é valor médio, Gustavo? Os preços aqui são muito bons, tá? São muito bons. Não sei se você já tem tabela na mão aí. Desculpa, estão ouvindo o cachorro latir, tem um cachorro louco aqui em casa, meio neurótico. Mas são vinhos que estão com preços muito, muito, muito bons, tá? Então, todos esses aqui são preços bastante atrativos, na minha opinião. São vinhos que, dependendo da tabela que vocês têm em mãos aí, vão chegar para o consumidor final. Todos esses aqui,
dos R$120, talvez, para o consumidor final, abaixo de 150, talvez entre 100 e 150, depende de como é que o cliente produz lá na margem, a sua margem de, sua precificação, mas são vinhos para chegar com preço muito bom. O que eles apresentam? Para a exclusividade desse vinho, para ser um vinho raro, não vai encontrar lugar nenhum do mundo, ele não exporta para a Inglaterra, para o Japão, para a Austrália, para lugar nenhum, ele só vem para a Alma Lusitana e ele está presente lá na vinícola. Então, esse é o apelo dessa vinícola aqui. Tá? Um vinho extremamente... Um restaurante que não aguenta mais servir EA da cartucha, não aguenta mais servir esporão lá, o pé tinto, né? Isso aqui vai ser preço de vinho EA. Vai ser preço de vinho EA cartucha, vai ser preço de... Então, talvez um pouco mais, tá? Mas para o restaurante, né? Talvez, um restaurante que quer coisa diferente, que quer coisa exclusiva, isso aqui é muito exclusivo, tá? O tinto, esse tinto aqui, Castelão e Trincadeira, Castelão é a casta tinta mais plantada, é a casta ícone de Setúbal, tá? Então, ele tem a tipicidade, eu sempre falo para vocês, tipicidade, a Alma Lusitana busca tipicidade, esse vinho de Setúbal, ele tem que parecer com o vinho de Setúbal. Então, ele é Castelão, a composição Trincadeira, e, às vezes, dependendo da safra, pode ter lá um toquezinho de Syrah, nem sempre. Só passa pelo inox, de novo, um vinho que vai apresentar a fruta como destaque, macio, aveludado, elegante, mas ele tem um toque de fruta assada, de fruta na brasa, sei lá, uma coisa muito diferente. Esse vinho aqui, já estamos trabalhando ele há 2 anos praticamente, é um sucesso absoluto, quem prova fica completamente alucinado. A gente participou com ele dos vinhos da Península de Setúbal no Brasil, foi não sei se alguém aqui assistiu, foi uma série de aulas online, onde a gente o produtor mandava lá de Portugal o seu vinho, e a gente apresentava o vinho aqui do Brasil, junto com as ABS, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, mais alguma do Nordeste, que eu não me lembro, e esse vinho aqui, o vinho de entrada, concorrendo, entre aspas, com as reservas, né, de outras vinícolas, todo mundo depois vinha com o retorno que era o vinho preferido, que foi o vinho que mais gostou naquela degustação, que foi o vinho excepcional. Realmente ele é fantástico, tá? Quem prova esse vinho fica completamente apaixonado. E, para terminar, temos que ter um reserva, né, de Setúbal, Quinta de Alcube Reserva. Aí que sim, é vinho alta gama, né, preço um pouco mais elevado. Trincadeira e Syrah, um blend bastante inusitado, na minha opinião. Fica 8 meses de carvalho francês e americano, e é um dos vinhos que a gente percebe melhor o carvalho americano. Ele vem uma baunilha no aroma, né? Ele tem fruta vermelha, sim, ele tem corpo, tem pegada, mas vem o cacau, uma baunilha, parece um toque bastante de um chocolate ao leite, aquele que vem um pouquinho de baunilha junto. Esse vinho é excepcional. Vários dos nossos clientes depois dizem, isso aqui é um 5 melhores vinhos da minha vida. E eu concordo, tá? Um vinho realmente fora da casinha. Quem já provou sabe que é um vinho bastante diferenciado. Produção limitadíssima, se eu não me engano, esse aqui são 6 mil garrafas, eu acho. Esse aqui, que é o tinto, é o mais produzido, são 20 mil garrafas por ano, é o vinho que eles mais produzem, tá? Esse aqui, 6 mil garrafas. E esses aqui, todos ficam em torno das 3 a 4 mil garrafas, todos esses brancos e rosés aqui. Então, realmente é um produto que produz pouco, e produz muito, muito bem. Certo, meus amigos? Uma maratona aqui para tentar cumprir em 1 hora. Acho que conseguimos, são 9h15. Gustavo? Vamos abrir para perguntas, um bate-papo para quem quiser. Gustavo, esses 2 programas de gravação, a gente pode, dá para apresentar, dá para a gente salvar? Com certeza, está tudo gravado. A partir de amanhã, os 2